eu vou pedir que a Lise está conosco aqui, né? A Lise já sabe também da boa notícia. Eu vou pedir que ela faça a oração inicial pelo estudo, pelos pedidos que certamente estão no coração de cada um dos amigos aqui, pelos demais lá do grupo, e de modo muito especial, Lise, pelo livramento maravilhoso que Deus operou, salvando mais uma vez a vida do nosso amigo e irmão e missionário Jorge Silva. Boa noite, queridos. Vamos então nos dirigir a Deus através de uma oração. Convido você então a ficar em atitude de reverência. Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor Deus, inicialmente pelo privilégio que nós estamos tendo de seguir com esse estudo que tem sido maravilhoso para nós e tem contribuído com grande conhecimento. De uma maneira muito especial, Senhor, nós louvamos o Seu nome, porque o Senhor guardou a vida do Jorge. O Senhor tem estado com ele e o Senhor sabe o quanto a família estava angustiada. E não somente eles, mas todos aqueles que estavam acompanhando o seu trabalho, o seu ministério, onde ele havia se proposto, né, a pregar por onde passava. Pai querido, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele. E nós te agradecemos imensamente pelo grande livramento, Senhor. Nós sabemos das suas bênçãos e isso vem a reforçar a nossa fé, de saber que Deus está cuidando de cada um de nós. Te agradecemos pelo cuidado também para com a família. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que continue o abençoando, preservando-lhe a vida, a saúde, e também que o Senhor possa minimizar aí a angústia, né, dos familiares. Agora eles estão um pouco mais tranquilos, mas que o Senhor possa dar a eles esperança de abraçá-lo em breve. Enquanto a nós, Pai querido, pedimos que o Senhor possa estar enviando o Espírito Santo para estar conosco, dirigindo esse estudo, que o Senhor possa inspirar o pastor Michelson, dar a ele também sabedoria, e que o Senhor possa também estar ouvindo de uma maneira muito especial o pedido que cada um de nós temos em nosso coração e também os nossos agradecimentos. Te agradecemos pela vida, pela saúde e por todas as bênçãos. Obrigada, Senhor, por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lise. Então, como sempre temos feito, né, os áudios estarão mutados por enquanto. Depois nós teremos nosso momento de interação, né? Vai ser muito bom, como sempre tem sido. Vocês podem já anotar no caderninho aí as suas impressões, as ideias, perguntas, eventualmente, que haja, né? Então, a gente, no final, conversa um pouco sobre isso. O nosso estudo aqui, só para recordar, ele tem como título... Estou um pouco gripado, sim, Lisa, mas está tudo bem, já está melhorando aqui. O nosso estudo aqui tem como título Encontros com a Palavra, e é um pouco diferente dos estudos mais convencionais, porque, na verdade, o propósito aqui é dar a vocês não só uma compreensão das doutrinas, dos princípios, valores bíblicos, mas também uma visão geral de toda a Bíblia. Por quê? Nós vamos seguir aqui, estamos seguindo já, né, uma sequência de encontros. Lembram do primeiro estudo? Deus encontra o primeiro casal, né? Nós estudamos ali sobre Adão e Eva, sobre a criação. Depois, a mulher encontra a serpente. Vimos lá um capítulo muito triste, né? Que é quando o inimigo, usando um instrumento, um médium, né? Digamos assim, que foi a serpente, induziu o primeiro casal também a participar da rebelião que ele começou lá no céu. E aí a história do pecado tem início aqui na Terra. E todo o restante da Bíblia é Deus buscando a humanidade, Deus procurando redimir e salvar a humanidade. E nós vamos conhecer essa história toda com base nas histórias, nos encontros, né? Vários encontros de Deus com pessoas, de pessoas com outras pessoas. E com essas histórias, nós vamos compreender, então, a vontade de Deus para nós e as principais doutrinas bíblicas, né? Que aparecem que saltam do texto nessas histórias. O tema de hoje, Deus encontra Noé. Então, quando eu coloco aqui o nome de Noé, você já, obviamente, sabe de que história vamos tratar, né? Você pode abrir a sua Bíblia, então, em Gênesis capítulo 7, e nós vamos ver alguns versos aqui relacionados com a história do dilúvio, né? Antes de nós lermos aqui essa história na Bíblia, deixa eu adiantar algumas coisas para vocês em relação a confirmações históricas e até geológicas do dilúvio. Inclusive, estive com a minha família no fim de semana lá no Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Nós visitamos ali o museu. Realmente vale muito a pena se você
estiver passando por aqui, nas proximidades de Engenheiro Coelho, onde fica o NASP, Campus Engenheiro Coelho, vá no site lá do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, o MAB, e agende uma visita, vale muito a pena. Ali a gente vê, tem várias peças originais, 60% do acervo é de peças originais e réplicas também de achados arqueológicos que confirmam a historicidade da Bíblia. No que diz respeito ao dilúvio, existem mais de 200 relatos espalhados por várias culturas no mundo que tratam de uma história parecida com essa da Bíblia, de uma grande inundação, de uma família que foi salva num grande barco, enfim, alguns detalhes variam, mas o núcleo da história, ele sempre é praticamente ali o mesmo, né? O que mostra que houve alguma coisa realmente catastrófica no passado que ficou registrada na memória coletiva, né, dos povos. Então, se você tiver um tempinho depois, eu coloco no grupo lá também. Em meu canal no YouTube tem alguns vídeos ali sobre o dilúvio, sobre evidências arqueológicas, evidências geológicas, históricas desse grande acontecimento. Os fósseis espalhados por todo o mundo, todos os continentes têm fósseis de animais gigantescos até, como dinossauros, por exemplo. Isso indica realmente uma catástrofe que envolveu movimentação de quantidades enormes de sedimentos, de lama, de água, para cobrir animais de grande porte e fazer com que, com o tempo, aquilo que era orgânico, o corpo deles fosse sendo mineralizado, formando assim os fósseis, né? Carvão, petróleo, enfim, tem muita coisa que eu poderia falar sobre isso, mas eu vou deixar depois alguns conteúdos complementares lá no grupo, tá bom? O dilúvio aconteceu. Há muitas evidências desse acontecimento. E aqui na Bíblia a gente vai ver, então, os motivos, qual foi a reação de Noé a uma notícia tão drástica e quase incrível, né, que Deus deu para eles, porque até então não chovia sobre a terra. O sistema hídrico era diferente, né? Era orvalho, condensação e quando baixava um pouquinho a temperatura à noite, então o orvalho regava as plantas, umedecia, né, as plantas. Então não chovia, nunca, obviamente, tinha havido uma inundação, né? Então para eles era uma coisa quase que incrível mesmo, né? Tanto quanto parece quando dizemos que Jesus voltará em glória e majestade, como veremos no futuro nesse estudo aqui, né? Então, coloque assim em mente esse cenário. O mundo estava corrompido demais no pecado. As pessoas não acreditavam que aconteceria o que foi anunciado pelo profeta Noé. E no fim das contas, aconteceu, né? Então, no capítulo 7 diz assim, ó, começando no verso 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você. Bom, antes ainda, vamos no 6, né? O 6 aqui traz aqui o cenário mesmo, né? Capítulo 6. Volte um pouquinho. E eu quero que você perceba 5 pontos que eu anotei na minha Bíblia aqui, 4 pontos que eu anotei em minha Bíblia, e você anote os pontos que chamarem a sua atenção também. Primeiro, a que ponto chegou a maldade humana? De não haver mais nem remédio, né, para a situação. Não podia ser mais remediada. Segundo, a obediência irrestrita de Noé, contrastada com a desobediência das pessoas que viviam naquele tempo. Terceiro, a distinção que Deus faz entre animais puros e impuros antes ainda do Levítico. Isso é bem interessante. Quarto, a volta de Jesus relacionada com o dilúvio. Nós veremos isso depois no livro de Lucas, ok? Então, no capítulo 6, que começa assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhes agradavam. Aqui já cabe uma pequena explicação. Algumas pessoas acreditam que esses filhos de Deus poderiam ser anjos e as filhas dos homens seriam mulheres, né? Mas isso não faz sentido, né? Anjos não têm esse tipo de relacionamento com os seres humanos. E quando você analisa essa expressão filhos de Deus e filhos dos homens, você percebe que filhos de Deus, isso se refere àqueles que se mantiveram no caminho de Deus. Portanto, eram filhos de Sete, né? Do filho fiel de Adão, pessoas que continuaram servindo a Deus. E filhos ou filhas dos homens são aqueles que se desviaram do caminho de Deus, abandonaram Deus e seguiram caminhos humanos. Então, o que acontece aqui?
Pessoas que viviam com Deus, infelizmente, por relacionamento com outras que não viviam com Deus, acabaram se perdendo também. A importância dos relacionamentos, percebe? Especialmente quando o assunto é casamento, né? Porque o cônjuge tem um papel muito importante em influenciar para o bem ou, infelizmente, para o mal o outro cônjuge, né? Aqui nós vemos já esse tal de jugo desigual acontecendo no comecinho da história do mundo. Pessoas que eram de Deus se relacionando com pessoas que eram ímpias e sendo influenciadas para o mal. No verso 5, a gente lê o seguinte: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Lembram que a longevidade dos seres humanos nessa época era bastante extensa, né? Eles viviam séculos. Então imagine quanta maldade alguém poderia cometer vivendo séculos e tendo tanta força, tanta capacidade mental, tanta criatividade para o mal, né? E o texto diz que a maldade era contínua na vida deles, no coração deles. Por isso Deus ficou triste. Algumas traduções trazem a palavra Deus se arrependeu, né? Arrependimento. É importante ressaltar que Deus não se arrepende como ser humano, porque se fosse assim, teríamos que imaginar que Deus cometeu um erro e se arrependeu por causa dele. Nosso arrependimento é assim. No caso de Deus, que sabe todas as coisas e não erra, o arrependimento dele é tristeza, é pesar pelo que aconteceu, porque os seres humanos escolheram mal o seu caminho. Na minha tradução, está bom, ficou assim: o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano, porque eles escolheram o caminho errado. Depois, no verso 9, nós lemos assim: São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E aí ele gerou Sem, Cão e Jafé, né, seus filhos, que vão aparecer depois na história, ajudando o pai, sendo fiéis também como o pai foi. Note o seguinte: em uma geração ímpia, numa geração corrompida, Noé e sua família eram fiéis. Então nós podemos também, né, no mundo que vivemos, um mundo que também está caminhando para o seu fim, com tantas pessoas que só buscam o mal, podemos também ser fiéis. Segredo, que não é segredo porque está aqui na Bíblia, né? Mas vamos colocar assim: o segredo qual é? Noé andava com Deus. Pergunto, vocês também andam com Deus? Vocês têm andado com Deus? Ah, pastor, mas como é que eu vou andar com Deus se eu não vejo Deus? Nós temos as maneiras de fazer isso, né? De ter comunhão, relacionamento com Deus. Primeiro, oração. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. Deus tem que ser um amigo para nós. Conversar com Ele constantemente. Segundo, a Bíblia. A Bíblia é a carta de Deus para nós. Então, quando lemos a Bíblia, nós nos aproximamos de Deus, nós conhecemos mais e mais a Deus. Frequentar a igreja, estar onde Deus está. Isso é andar com Deus. Então, não é à toa que Noé foi uma pessoa íntegra, não é à toa que sua esposa, seus filhos, depois outros personagens, Moisés, como veremos depois, Abraão, como veremos depois, não é à toa que essas pessoas foram fiéis. Eles andavam com Deus. Eles tinham comunhão com Deus. É assim que temos que viver também, né? Avançando um pouco mais, verso 22. Eu estou saltando aqui porque realmente seria muita coisa para ler, né? Então nós vamos ver algumas partes aqui. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus havia ordenado, assim ele fez. Isso aparece aqui, isso aparece no verso 5 do capítulo 7. Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Isso é bonito, porque nós vemos que ele não apenas tinha fé, não apenas tinha uma relação com Deus, ele era submisso e obediente. Pensem bem, Deus deu uma ordem muito estranha para esse homem, né? Ele disse assim: construa um grande barco, na verdade uma arca, né? Porque tinha um formato retangular, em terra seca. Nunca, repito, nunca havia chovido torrencialmente sobre a terra, nunca tinha havido uma inundação, e você recebe a ordem de construir um tremendo de um barco com 150 metros de comprimento, 3 andares, capacidade volumétrica de mais ou menos 900 vagões ferroviários, algo descomunal, em terra seca. Mas Noé não questionou. Noé, como diz o texto, fez tudo o que Deus tinha ordenado. Meus queridos, eu espero que a disposição de todos nós aqui nesse estudo seja a mesma de Noé, à medida que formos compreendendo a palavra de Deus.
quando lemos alguma coisa que Deus espera de nós na Bíblia, obedeçamos, cumpramos aquilo, né, que está escrito ali. Se Deus orientou, mandou, pediu que eu fizesse algo, eu tenho que fazer, porque Ele é o Criador. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para nós, né? Então, repito, que todos aqui nesse estudo bíblico, neste grupo, tenham a disposição, e você que está assistindo a gravação também, né, tenha a disposição de obedecer a Deus, mesmo quando não compreendermos muito bem as ordens que Ele nos dá. E sabem, haverá momentos na vida que acontecerão coisas que nós realmente não compreenderemos muito bem. Mas se Deus está nos guiando e nos orientando, não tenhamos medo. Confiemos e façamos a vontade de Deus. Em algum momento teremos a resposta. Em algum momento a chuva caiu. Em algum momento as águas subiram. E Noé certamente ficou muito feliz de ter preservado sua família e representantes dos animais da terra, como veremos aqui, né? Promovendo assim uma segunda criação do mundo, uma segunda chance para o mundo. A fidelidade desse homem e da família dele salvou a humanidade, né? Depois, no capítulo 7, nós lemos assim que Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Como é bom quando a gente pode, por nosso esforço, por nossas orações, né, por nosso testemunho, salvar a nossa família, né? Então, oremos, trabalhemos o máximo que pudermos para a salvação de nossos filhos, de nosso cônjuge, de nossos queridos, né? Noé teve esse privilégio. Bom, aí o verso 10 diz que aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra águas do dilúvio. Tem um detalhe aqui interessante, né? Assim que Noé entrou na arca e a porta foi fechada, a chuva não caiu de imediato. Houve ainda um tempo de prova, de provação, digamos, né? Porque com certeza a zombaria dos antediluvianos, que eram ímpios mesmo, foi muito grande. A porta fechou, foi fechada, a chuva não caiu por um tempo, e Noé e a família lá dentro aguardando o que ia acontecer. Até que depois de 7 dias, a, a chuva caiu, né? Algumas pessoas estão dizendo aqui no chat que o som está cortado. Está assim para todos? Não? Estão me ouvindo? Ok. Talvez seja algum problema aí na recepção, quem sabe de vocês, do celular, do computador. Espero que consigam resolver isso aí, tá bom? Vamos avançar aqui. Volta para o verso 2 que diz assim, ó. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Eu não vou dar detalhes nesse estudo sobre esse assunto, mas guardem na memória essa informação de que Deus faz diferenciação, e isso tem que ver com o aspecto dietético, porque não é por outro motivo, né? Nós veremos isso mais adiante. Diferenciação entre animais puros e impuros. Tanto que os puros entraram em maior quantidade. Foram 7 animais, 7 pares, na verdade, 14 animais, representantes, né, de espécies. E de animais impuros, apenas um par, né? Um casal. E Deus preserva também na arca aquilo que ele criou, macho e fêmea. É assim que eles entram na arca. É assim que a nova criação também vai é, continuar, né? Muito bem. Guarde essa informação, nós voltaremos a ela mais adiante. Por que que Deus fez essa distinção entre puros e impuros? O que que aconteceu aqui, né? Aí, mais adiante, no verso 11 e seguintes, lemos assim: No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E caiu chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, as espécies que Deus criou naturalmente, né? Todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de todos os seres em que havia fôlego de vida, nós já entendemos também o que significa isso, né? Fôlego de vida, entraram na arca de dois em dois, para junto de Noé. Eram macho e fêmea, os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. Assim como entraram machos e fêmeas humanos, entraram machos e fêmeas das espécies que Deus criou. Ou seja, a criação original de Deus foi preservada.
Mais adiante, no capítulo 8, a gente vê então o fim do dilúvio, né? Eles saem da arca. Aí, no verso 20, a primeira coisa que Noé faz é levantar um altar ao Senhor. Então, ele faz ali um sacrifício, né? Que representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus os preservou, Deus os salvou. Então, esse é um dos motivos pelos quais Deus orientou que fossem colocados mais animais puros, porque alguns deles seriam usados para sacrifício, numa lembrança de que Deus é o Salvador, de que Jesus é o Redentor que viria, né? Então, aqui é feito um sacrifício. No capítulo 9, então, Deus faz uma aliança com Noé, e ele repete as palavras que tinham sido ditas para Adão e Eva. Ou seja, é um recomeço, né, da história da humanidade. Deus diz no verso 1 assim, diz o texto, que Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Não foi a ordem que Deus falou para Adão e Eva? Exatamente a mesma, né? É um recomeço. Aí, no verso 12 do capítulo 9, a gente lê o seguinte, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os filhos, eh, entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal de aliança entre mim e a terra. Mais adiante, no verso 15, as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir todos os seres vivos. E verso 18, os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé. E a partir deles se povoou toda a terra. Deus coloca no céu um arco, né, que hoje é conhecido como arco-íris, o arco da aliança. Toda vez que ele aparece nas nuvens, embora hoje a gente saiba que fenômeno físico é esse, né, mas foi Deus que criou. E ele lembra, então, do que aconteceu e do que não mais acontecerá, de que Deus tem um concerto com a humanidade. Sim, um dia Deus porá fim a este mundo de pecado, mas nunca mais será por um dilúvio. Sabem, uma coisa que chama atenção, assim como houve quem duvidasse do dilúvio, também há quem duvide do evento que Jesus vinculou com ele. E eu quero convidá-los agora a dar um salto para o Novo Testamento, a Lucas capítulo 17. Lucas, se quiser marcar aí Gênesis onde estão, né, com o dedo, com uma marca-página, a gente pode voltar depois a esses capítulos, mas agora vamos a Lucas, capítulo 17, verso 26. Lucas 17, verso 26, que diz o seguinte, é Jesus falando aqui, tá, gente? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Vamos ler o 27 também? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. 28. O mesmo acontecerá nos dias de Ló. Mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas então veio a destruição de Sodoma e Gomorra. Aí ele fala, no verso 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, a volta de Jesus tem semelhanças com o que aconteceu tanto em Sodoma e Gomorra quanto também por ocasião do dilúvio. Nós já vimos, as pessoas zombavam da mensagem profética, as pessoas duvidavam de que aquilo aconteceria, estavam distraídas com os afazeres meramente seculares, né? Não que haja algum mal em se casar, em beber, comer, mas eles só pensavam nisso, né? Eles não se preocupavam com realidades espirituais, com Deus, com o que o profeta tinha anunciado. Muita gente hoje vive do mesmo modo, só se preocupando com coisas mundanas, seculares e esqueceram de Deus. Eu louvo a Deus porque vocês aqui neste grupo não são assim, né? Prova disso é que estão aqui em plena terça-feira à noite, véspera de feriado, dedicando um tempo para Deus. Louvado seja Deus por isso, né? Isso mostra que nós estamos buscando algo maior e melhor para nós mesmos e para nossa família. Então, que nos lembremos de que o maior argumento para o fato do dilúvio é Jesus ter vinculado sua segunda vinda literal a um evento também literal lá no passado. Se há quem duvide disso, a gente respeita, né? Mas eu fico com Jesus, obviamente, o intérprete supremo da Bíblia,
aquele que na verdade é Deus, né? Se Jesus disse que o dilúvio aconteceu, se Jesus disse que Sodoma e Gomorra foram destruídas por sua impiedade, se Jesus disse que Adão e Eva são personagens reais, eu fico com Jesus, obviamente. A volta dele se aproxima e nós vamos estudar esse assunto mais adiante. Hoje, o tema, então, foi esse, o tema do dilúvio, e eu quero agora voltar para a galeria aqui para ver o rostinho de vocês. Quem quiser abrir a câmera também para aparecer na gravação, né? Fique à vontade, que bom, estão vindo aqui alguns. Esse é o momento em que a gente pode trocar ideias, que a gente pode esclarecer algumas dúvidas. É só abrir o microfone quem quiser falar. Como a gente sempre tem feito, né? Procurando ficar aí dentro de 1 hora no máximo o nosso estudo, para não avançar muito no horário, né? E deixar depois a gravação para aqueles que não puderam acompanhar o estudo ao vivo. Quem quer começar comentando alguma coisa, fazendo alguma pergunta, trazendo algum insight que lhe ocorreu, fique à vontade. Como eu tenho dito sempre, brincando, né? Não briguem para ver quem vai ser o primeiro. Vamos lá, quero ouvi-los. Só clicar no Pastor, boa microfone ali noite. para abrir. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É a Darlene, tudo Oi, bem, irmã, tudo senhor? bem? A minha dúvida é assim, quando diz no verso... Ai, cadê, senhor? Perdi. No verso 11 do capítulo 7, que fala do grande abismo. Esse grande abismo, o que seria? E tem a relação lá com o abismo lá da criação, quando fala, né? Não sei se fala que a terra era sem forma e vazia, se tem alguma coisa a ver com o abismo também. Eu sempre fico Sim. confusa com essa história do grande abismo. Boa pergunta. Foi bom você trazer isso aqui, porque a gente acabou passando por alto algumas coisas, né? Então, bom, primeiramente, aqui nesse texto, as fontes do abismo, né? As fontes do abismo e as janelas do céu. Então, dali é que jorrou toda a água para cobrir a terra. Tem gente que duvida disso. Ah, não tem água suficiente para cobrir todo o planeta, né? Como que pode ter havido um dilúvio global? Interessante que, poucos anos atrás, foi descoberto uma enorme quantidade de água, cerca de 600 quilômetros abaixo da crosta, né? Água permeando ali um mineral chamado ringodite. Depois eu posso colocar também lá no grupo as referências, tá bom? Estima-se que essa água seja capaz de encher até 3 oceanos, como os oceanos que nós temos hoje no mundo. Ou seja, mais água, 3 vezes mais água do que todos os oceanos da Terra estão lá debaixo da crosta, né? Permeando ali os minerais. Nós não sabemos qual foi o fenômeno que trouxe essas águas para cima. Obviamente que o dilúvio também não, né? Eminentemente foi um evento sobrenatural. Então, de alguma forma, essa água toda veio para cima, cobriu o planeta. É bom lembrar que as calotas polares são formadas por água doce também. Embora o mar seja salgado, aquelas águas são doces, né? De onde vieram? De onde essas águas vieram para que fossem congeladas ali nos polos, né? Outra coisa, é bom também lembrar que muito provavelmente as montanhas não eram tão altas no passado quanto são hoje, porque elas estão se elevando até hoje. Existe um fenômeno chamado de movimento tectônico de placas, né? A tectonia de placas. As placas, a Terra está toda trincada hoje. Houve algum evento catastrófico que fez com que a crosta se trincasse. Ela não é coesa, né? É por isso que acontecem terremotos, derrames de basálticos, né? Ou seja, lava, magma, né? Que extravasa. Tudo isso são eventos pós-diluvianos, durante o dilúvio, pós-diluvianos, como nós cremos, né? E com esse trincamento da crosta, é evidente que essas águas sob pressão e alta temperatura jorraram para cima, né? Então, isso seria então as fontes do abismo, que estavam lá embaixo mesmo da Terra, né? Não há uma relação direta com o abismo do Gênesis, lá do Gênesis 1, porque ali a menção, a palavra abissos no grego, né, e a palavra hebraica correspondem à terra desolada e vazia. Ela estava sem forma e vazia. Como ficará no futuro, após a volta de Jesus, como veremos aqui nesse estudo. Aqui, o relato menciona apenas as fontes, a água que estava lá embaixo da crosta, que rompeu depois sob pressão, inundando a terra. E também, obviamente, água em suspensão nas nuvens, né, sob vapor d'água na atmosfera, que também se precipitou sobre a terra. Então, nesse caso, a gente entende que havia água suficiente, sim, para cobrir não as montanhas de hoje, 8.000 e poucos metros, né, do Everest, mas as montanhas mais baixas, colinas talvez,
que havia no mundo antediluviano. É importante lembrar que o mundo antediluviano era bem diferente do mundo pós-diluviano. O mundo pós-diluviano, que é o nosso, passou por uma catástrofe terrível. O mundo pré-diluviano ainda era mais ou menos estável, como havia sido criado por Deus, geologicamente falando. Ok, Darlene? Ok, obrigada, pastor. Certo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar? Esse é o momento. Ah, eu não tenho aqui o nome, mas tem uma pessoa com a mãozinha levantada. Pode abrir o áudio e falar, então. Como aqui está só como usuário do Zoom, eu não sei o nome. Pode apresentar, pode falar seu nome também, então, por favor. Oi, pastor, Elaine Vanzeler. Eu Olá, não Elaine, percebi tudo bem? não entrou meu nome. Pastor, eu realmente não sei se existe uma revelação sobre isso, uma resposta, mas vou aproveitar a oportunidade para lhe perguntar. Lá no capítulo 6 e depois em outros livros da Bíblia, também vai falar sobre a existência dos gigantes, né? Sim. E, e bem aí no início, né, quando ele fala que havia, no verso 4 do capítulo 6, que haviam gigantes na terra naqueles dias. Aham. E também depois disso. E essa ênfase faz uma diferenciação com o povo de Deus, porque a gente não ouviu falar de gigantes no povo de Deus, né? Então, considerando toda a questão da genealogia, da ascendência comum e tudo mais, quer dizer, comum até um certo ponto, né? Mas eu queria saber se eu tenho alguma explicação do porquê não ter gigantes, né, no povo de Deus, pelo menos com essa ênfase que a Bíblia traz. Fisiológica, espiritual, não sei, mas é uma pergunta que uma amiga me fez uma vez, e eu fui atrás, tentar ler um pouco, pensei nessas questões biológicas, de fisiologia, enfim, mas não é suficiente. Sim. Na verdade, quando a gente lê assim, você disse bem, né? Não é só aqui, tem outros textos que mencionam os gigantes, né? A Bíblia fala de Enaquins, né? Lá em Deuteronômio tem a menção à cama do rei Og de Bazã, que era o último dos gigantes, né? Cama não, na verdade a tradução correta seria sarcófago, 4 metros. Então, de fato, todos os seres humanos lá nos primórdios, né? No início mesmo, né? Da história, tinham grande estatura. Para nós hoje, para o autor do texto, né, eram gigantes de fato, né? Tanto que nós entendemos que Adão e Eva possivelmente tivessem ali seus 4 até 5 metros de altura, né? E aí a raça humana, por uma série de fatores, pecado principalmente, dieta, e depois do dilúvio, então a coisa piorou muito, né? Porque as condições climáticas, atmosféricas, de alimentação também foram decaindo muito, né? E a gente entende que a raça humana não só perdeu sua longevidade, reduziu bastante, como também a sua estatura. Depois de dilúvio, houve até alguns casos de gigantes, né, que foram combatidos pelo povo de Deus também, lá em Canaã. Temos Golias, né, com seus talvez ali 3 metros de altura, ainda talvez alguns remanescentes desses gigantes, né? Então, na verdade, não eram só aqueles que foram mencionados aqui no Gênesis 6, né? Mas havia outros e outros, né? Agora, por que entre o povo de Deus não havia gigantes? Não sei se a gente pode afirmar isso necessariamente, né? Porque todos, como eu disse, eram gigantes, mas de alguma forma a Bíblia ela trata assim dos gigantes, geralmente falando que eram os malvadões que tinham que ser derrotados, né? Lise, que é uma amiga nossa aí, que é bióloga também, inclusive, criacionista, né? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu gostaria de lembrar de um detalhezinho, aproveito falar, né, porque a gente gosta bastante de criacionismo, envolve o dilúvio junto com a questão de dinossauros, extinção em massa. Então, é algo que também nos fortalece no sentido de história e de outros seres, né, do que aconteceu com os demais seres vivos nesse momento. Então, hoje, o ideal naturalista e a teoria naturalista diz que os dinossauros e seres humanos não viveram juntos, entre outras situações. E a Bíblia é bem clara que todo ser que de dois em dois ali foram entrando na arca. A princípio, nada específico, né, que não tivessem entrado a maioria das espécies dos dinossauros ali de dois em dois, ou dos gêneros, das ordens principais que não tinham essa nomenclatura antigamente, né? E principalmente que no momento do dilúvio, para romper-se o céu,
existe uma teoria que explicaria que esse foi o momento em que a Terra foi bombardeada por grandes meteoros, né? Então, isso romperia o céu, a camada que existia de água, né, que seria o do céu. Então, romperia o céu. E também a energia desses meteoros atingindo o solo forneceria a energia necessária para haver essa ruptura nas placas tectônicas. E também grandes tsunamis aí que auxiliariam o processo. Então, o dilúvio foi algo tão terrível que o próprio Satanás temeu pela própria vida, né? Então, não foi uma chuvinha, caiu água ali, pronto, acabou. Não, foi algo assombroso, terrível. Então, nós tínhamos um grande impacto na terra, na água, tsunami, meteoro caindo, água caindo, e o povo de Deus segura ali, né? Mas eu acho importante a gente relatar essa questão dessa chuva de meteoros, porque nós temos registros no solo, né? De que a Terra foi bombardeada e que este seria o momento. Então, mais uma evidência de que, de fato, acreditamos nisso. E hoje a ciência também já associa a ideia de que houve a chuva de meteoro para extinção em massa, né, de uma grande quantidade de seres vivos, e associado à água, né, que esses meteoros causaram grandes tsunamis. Então, corroborando aí o relato bíblico. Existem mais de 200 crateras de impacto, né, que são astroblemas, chamados assim, em todo o planeta, né? Aqui na Terra não tem tantos porque tem erosão, tem vento, chuva e etc. Mas veja a Lua, ela é cravejada de crateras e basicamente uma mesma época, né? Então realmente houve alguma coisa aconteceu em algum momento da história passada e seria um bom modelo para explicar o trincamento da crosta e a extinção em massa, né? A Lizzie me fez lembrar de um detalhe importante também. Gigantes não eram só os seres humanos, tá, gente? A evidência fóssil de animais e plantas de grande porte lá no passado. Existem árvores gigantescas, cujas espécies atuais são bem menores, né? Existem aves, répteis, mamíferos gigantescos, cujos herdeiros, né, digamos, as descendentes são bem menores, insetos gigantescos. Então, havia uma vida exuberante no passado, num habitat que era muito mais favorável para isso, né? Uma longevidade muito maior, que eles podiam crescer por mais tempo. Hoje é diferente. O mundo atual é bem diferente. Nós somos anões, perto da raça primordial humana, né? Mas cremos que um dia Deus vai promover aí a nossa. Bem, eu não quero dar spoiler, né? Porque tem muita coisa para a gente ver nesse estudo ainda, mas nós deixaremos de ser baixinhos, tá? Só para deixar aqui vocês com a minhoquinha na cabeça. Lá adiante nós vamos estudar mais esse assunto. Gladys, você levantou a mão também? Fique à vontade. Boa noite a todos. Tudo bem, pastor? Quanto tempo? Pois é, que bom te ver aqui, viu? Muito bom estar aqui com vocês. É, Durante a discussão me surgiu mais uma pergunta, né? Eu vou embarcar na pergunta da questão dos gigantes, né? Eu acho que é interessante observar até ali do versículo 6, que até o senhor mencionou e foi comentado. É, Se houve gigantes após o dilúvio, os gigantes, Noé e sua família não eram pessoas baixas, acredito eu. Exato. Exato. Matou a charada, né? São pessoas que geneticamente são descendentes deles, né? Porque são eles que Sim, viveram. exatamente. Então, Se isso não é eram gigantes, estava no DNA pelo menos essa informação ainda. né? A outra, a outra pergunta que eu ia fazer é assim, sobre a fé de Noé, né? Na época, será que já existia algum barco? Noé fazia ideia do que era um barco? Difícil saber, porque a Bíblia fala de grandes canais, rios, né, que regavam, que levavam vida para a terra. Lembram que lá no Gênesis tem Gion, Pison, Tigre, Eufrates? Não são os mesmos rios de hoje, obviamente, o nome talvez foi preservado, né, mas eram canais gigantescos que circundavam o planeta. Não havia os grandes mares como nós vemos hoje. Embora houvesse, sim, um mar chamado Pantalassa, né? Isso até os evolucionistas aceitam, e um megacontinente chamado Pangeia. Ok. Mas é difícil saber se havia embarcações ou algo assim, mas com certeza um barco daquelas proporções e com um formato tão estranho, que não era um... Tirem da cabeça aquela ideia do barquinho redondinho, né?
com vela, né? Que as crianças geralmente veem nos livrinhos infantis. Era uma arca. Ela foi projetada não para navegar com velocidade, coisa assim, mas para flutuar. Era um baú, né? Comprido. Eu até tenho aqui em casa uma réplica, pena que está longe aqui, eu podia mostrar para vocês. Mas imagina assim, alguma coisa nesse formato aqui, né? Comprida, até mais comprida que esse controle aqui, porque ela tinha 150 metros e a largura era bem menos, era mais estreita do que isso, né? Mas imagina assim uma arca mesmo, né? Um baú gigante assim. Experiências na área de hidráulica foram feitas mostrando que ela poderia suportar ondas de dezenas de metros de altura. Ou seja, era realmente praticamente inafundável. É claro que Deus protegeu a arca dos tsunamis gigantescos e de vários abalos, né, que houve, né? Mas o próprio projeto é uma coisa fantástica. Sabiam que os petroleiros, os superpetroleiros de hoje, obedecem às mesmas proporções da arca na construção deles? Por que será, né? E como que Noé sabia as medidas exatas e as proporções para que aquilo flutuasse e fosse seguro? Não sabia. O projeto foi dado por Deus. Então a Gladys destaca um ponto muito importante: a confiança de Noé nos planos de Deus. Nós não vamos ter que fazer uma arca, obviamente, mas Deus espera de nós também fidelidade em vários aspectos. Vale a pena confiar, perceberam? Lise. Tá com o áudio fechado, Lise. Agora foi. Apertei para sair e saiu da tela. Bom, como bióloga, eu não posso deixar de falar só a última partezinha que é importante também. Do motivo de 3 andares ficarem aproximadamente ali abaixo d'água. Então, a gente vê assim, Deus não faz nada por acaso. Então, tendo 3 andares ali que ficasse mais na parte submersa, o que acontecia? Eu tinha um ambiente escuro, um ambiente frio. Então, esses animais, na sua grande parte de tempo, estavam fazendo o quê? O que que os animais hoje em dia fazem quando está frio? Nós mesmos, né? No frio e no escuro, o que que a gente faz? A gente dorme. Então, é um cenário perfeito para hibernação. Então, hibernando, eu tenho menos excrementos, menos alimento que precisa ser comido, menos agitação. Então, Deus pensou em cada detalhezinho, né? E sem mencionar ainda que nós poderíamos ter filhotes entrando na arca, né? Então, não necessariamente que entraram adultos, mas como eles ficaram ali quase um ano dentro da arca, a gente entende que provavelmente eles entraram filhotes, que é muito mais fácil de você lidar, adestrar, né? Condicionar comportamentos. E também espécies básicas. Então, eu não precisaria levar todas as espécies de cães, todas as espécies de gatos. Eu levo uma espécie, um gênero mais amplo, por exemplo, de onças. O lobo, por exemplo. O lobo, com a característica genética principal ali, tendo macho e fêmea, os códigos genéticos específicos, cruzando entre si, poderiam dar quase todas as raças aí ao longo dos anos, dos séculos, etc. Então, a gente, em genética, hoje, entende que foi que Deus fez lá atrás, separando os tipos básicos, ele caminhou já o macho e a fêmea certinho ali para dar origem aos demais, com menos espaço, menos espécies, o tipo básico específico para cada parte. Perfeito, né? Muito bom. Como é bom ter uma bióloga aqui junto, né? Pena que a Patrícia, lá do Rio de Janeiro, não pôde estar conosco hoje. Ela me falou que teria um compromisso, mas vai assistir a gravação, vai chegar nesse ponto aqui, eu sei que ela vai vibrar. Patrícia era evolucionista e estudando a fundo esses assuntos, hoje ela é uma criacionista, né? E está estudando a Bíblia, é uma pessoa de Deus, né? Patrícia, um abraço, viu? Quando chegar nesse ponto aqui, eu sei que você vai gostar. Mais alguém anotou alguma coisa no aspecto moral, com relação ao dilúvio em si? Schiller levantou o dedinho ali. Pode falar, amigo. Eu tenho uma dúvida até hoje nessa questão da arca. Você tem as medidas aí para proporção para poder falar? Já tem na cabeça ou anotado em algum lugar? Que diz que é como se fosse campos de futebol. Sim, sim. Eu lembro da capacidade volumétrica, que eram 900 vagões ferroviários, a equiparação. 150 metros, mais ou menos, porque a Bíblia traz em côvado. Não sabemos se era o côvado egípcio, que Moisés viveu no Egito, ou o côvado ali que os israelitas usavam. De qualquer forma, era mais ou menos 150 metros de comprimento. Agora, eu não me recordo exatamente a largura e a altura. Talvez coisa de 25 metros de largura, alguma coisa assim.
eu tenho em mente que, por exemplo, Moisés, ele recebeu em visão e ele escreveu, relatou o que se passou na época de Noé. Só que na época de Noé, eu entendo que todos eram gigantes. O Noé era o quê? Era o sétimo, o oitavo, a geração, Por né? aí, ou seja, o côvado, que é a distância do cotovelo até aqui, né, poderia ser bem maior, né? Eu não imagino, porque eu tenho em mente que a medida que foi feita com o côvado padrão da gente. Mais ou menos 40 centímetros, talvez, não sei. 40, 45, por aí. É. Mas se for um côvado de Noé, podia ser mais de 1,5 metros, Sim. né? E aí eu sempre fiquei com essa dúvida do tamanho real da arca. Se a Aham. gente pega o côvado do tamanho do braço de Noé, que deveria ser do braço de Noé, né? Ou se na hora que Moisés relatou, ele já relatou traduzindo para o Uhum. equivalente. Convertendo a medida, né? É algo que a gente só vai saber algum dia, né? Porque quando a Bíblia coloca, tá ali, ó, 25 metros de largura, 125 metros de comprimento, variando um pouco aí, né? Se era o côvado egípcio, se era o côvado do tempo em que Moisés escreveu, ou se fosse o côvado, como o Chile levanta aqui a questão, né? Lá do tempo de Noé, a arca seria bem maior que isso. De qualquer forma, independentemente de qual tenha sido o côvado exato, cálculos foram feitos em relação ao volume, né, da arca, e como ela tinha 3 pisos, então você multiplica por 3, você tem capacidade suficiente para abrigar as espécies básicas que foram criadas por Deus. Não os milhões de espécies que temos hoje, porque são derivadas, né? Ela mesma disse ali, a Lise, né? Hoje nós temos quantas raças de cães, né? E além dos cães temos aí lobo, raposa. Naquele momento lá, nós tínhamos as espécies básicas que Deus criou e possivelmente fossem em menor número, né? E, além disso, como disse a Lise, podem ter entrado, especialmente quando a gente pensa em animais grandes, como os elefantes e rinocerontes e girafas e talvez dinossauros até. Alguns vão ficar, como assim? Não vai dar tempo de explicar esse detalhe. Filhotes, né? Eram mais prováveis, né? De qualquer forma, também foi feito um cálculo médio para obter, assim, qual seria o tamanho médio dos animais hoje mesmo na Terra. O tamanho médio seria de uma ovelha, levando em conta os grandes e os muito pequenos. E que a maior parte das espécies são insetos também, né? Então, dá para você... Sim, fora as espécies aquáticas também que a Lise colocou, que obviamente não precisavam entrar na arca, né? Foram preservadas nas águas mesmo, embora muitos tenham fossilizado também, né? Porque ondas de tsunamis de lama surpreenderam muitos animais marinhos, né? E é outra evidência de um dilúvio também, porque você tem fósseis de peixes espalhados por todo o planeta. Eu estive, por exemplo, participando de uma expedição criacionista lá no Araripe, no interior do Ceará, 500 quilômetros do mar, região seca, quente, né? E eu escavei lá fósseis de animais marinhos. Você encontra ali facilmente fósseis de peixes marinhos, crustáceos, insetos. Ou seja, em algum momento esse planeta foi inundado. E as evidências estão aí. Há fósseis marinhos até em montanhas altas, como nos Andes, lá no Himalaia, né, no próprio Everest, tem fósseis marinhos lá. Como entender esse fenômeno? Em algum momento essa Terra foi inundada mesmo, né? Mais alguma coisa? A Maria Darlene comentou ali no chat sobre os gigantes ainda, né? Será que Gostaram dos também gigantes? será que também porque o povo ali hebreu ficou anos na escravidão, talvez de repente tenha contribuído também para diminuir a estatura? Porque ela comenta que os ímpios eram gigantes, mas também não são todos os ímpios, eram só alguns, né? Alguns povos, de repente descendentes de um dos filhos de Noé que eram mais altos ou tinha genética, né? Aham. Sem dúvida, né? Fator genético aí, né, envolvido. No caso dos hebreus, não dá para colocar assim, porque os egípcios também não eram altos. As múmias mostram isso, né? Eles tinham estatura normal, até mais baixa às vezes, né? Eu vi lá no Museu do NASP, de Arqueologia Bíblica, uma réplica em tamanho real da múmia de Ramsés. Ele era baixo, né? Então, a raça humana, quando chega ali no momento do êxodo, já depois de transcorridos séculos e séculos, já estava bem debilitada, né? E estabiliza mais ou menos assim para o resto da história, porque estamos no mundo pós-diluviano, alimentação não adequada, mundo degenerado também, mas antes do dilúvio, deve ter havido alguma degeneração também, obviamente, né? Mas havia remanescentes ainda da raça original, que eram os gigantes. E esse gene ficou circulando pela humanidade por um bom tempo, né?
até que finalmente aquilo que havia de gigantismo desapareceu. Vamos para algum outro aspecto aí que chamou a atenção de vocês, que vocês anotaram, que ficou na mente? Pastor, é, pastor, a gente que tem um animalzinho em casa, a gente às vezes tem um trabalho danado para fazer com que ele saia de um canto e vá para outro. Imagina, a gente para imaginar a cena da arca e a Bíblia relata que eles entravam macho e fêmea. Então essa cena assim é impressionante como Deus conduziu esse momento para que eles fossem espontaneamente. A Bíblia não relata que Moisés e a família foram caçar os animais. Eles foram para a arca, né? Eles foram para a arca de maneira muito ordeira, espontânea. Então imagina todo tipo de animal, né? Ali junto, entrando, né? E outro ponto que me chama atenção também é que quem fechou a porta foi Deus. Então, o Senhor fechou a porta da arca, quer dizer, acabou a oportunidade, né? Acabou a oportunidade, chegou o fim, né? E isso há de acontecer novamente. A porta há de se fechar. E aumenta a nossa responsabilidade, porque a porta vai fechar. E nós temos que comunicar. Noé comunicou, né? Noé passou a vida ali construindo a arca, né, e pregando que o dilúvio viria. E mais uma vez a porta será fechada. Obrigado, Marcelo. Acho que com essa sua ênfase a gente pode caminhar para o final, né? Porque era justamente esse aspecto que eu queria destacar. Eles tiveram sinais. A entrada organizada dos animais na arca é um tremendo sinal de que aquilo não era uma coisa comum, era sobrenatural. E os antediluvianos ali, aquela geração ímpia, teve essas evidências, né? Quando a porta é fechada, enfim, os sinais estavam ali. Cada martelada que Noé dava num cravo ali na arca era uma pregação viva, né? De que ele acreditava naquilo que havia sido profetizado por Deus. Sim. Então, hoje, nosso papel é o mesmo, né? Ainda que seja estranho pregar algumas coisas a este mundo cético, vamos pregar, né? As pessoas precisam ter essa oportunidade que estamos tendo aqui também. E, em algum momento, aquilo que foi anunciado vai acontecer por outros profetas, né? Nós vamos estudar também esse assunto aqui. Por ora, importante é que nós tenhamos a fé que Noé teve, uma fé que se expressava em obras correspondentes, o que Deus mandava ele fazia, façamos o mesmo, né? Sejamos fiéis também. E para fazer isso temos que fazer como Noé, andar com Deus, né? Não esqueçam disso. Noé andava com Deus. Que nós também andemos com Deus, lendo a Bíblia, orando, estando em comunhão íntima com Deus o tempo todo. Tá bem, gente? Espero que esse estudo tenha sido proveitoso para vocês também. É mais um dos encontros, né? Deus encontra Noé para salvar quem pudesse ser salvo. E ele salvou com a sua fé e sua vida, seu testemunho, a família dele, né? Nós também possamos fazer o mesmo, né? No próximo estudo veremos outro encontro, vou deixar aqui no ar para vocês, surpresa, depois eu anuncio. Então, daqui 2 semanas, né? Semana que vem eu tenho lá o meu mestrado, então daqui 2 semanas a gente então combina o próximo estudo na quinta-feira à noite. Esse foi excepcional aqui, tá bom? Obrigado a vocês que participaram aqui. Um abraço também para os que vão ver depois a gravação. E eu espero que vocês também se motivem conosco a estudar a palavra de Deus e conhecer cada vez mais as verdades que Deus revelou nela. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa história da Tua palavra, que nos fala de tantas coisas importantes, especialmente da fidelidade em meio a um mundo cético e cheio de pecado. Assim como Noé e sua família puderam ser puros, santos, vitoriosos, obedientes, naquela geração ímpia, que nós também sejamos, Senhor, pessoas que vivem à luz da Tua verdade, pessoas que são santificadas dia após dia pelo Teu Santo Espírito, neste mundo também tão complicado e cheio de pecado. Usa-nos para pregar o Evangelho a essas pessoas, para mostrar que não agora uma arca, mas Jesus está de braços abertos, esperando as pessoas aceitarem a Ele como Salvador.
e Senhor. E que em breve possamos ver a promessa de Cristo acontecer também, a volta de Jesus. Dá-nos a tua paz, abençoa aqui o nosso grupo, é o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.